Estamos de volta agora às 8h36. Vamos falar sobre a importância do direito administrativo? Estamos recebendo aqui especialistas no assunto. Hoje eu vou começar com os cavalheiros. Começo apresentando ele, que é professor, mestre, doutor em Direito, Felipe Dalenogari Alves. Doutor Felipe, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia às colegas que estão aqui hoje no nosso debate e a todos os ouvintes da Rádio Justiça. Um prazer estar aqui novamente. Autor de livros ou de livro? De livros, Sérgio. Temos alguns livros publicados. Qual é a última aqui? Conta para o nosso ouvinte que vai assistir depois. Temos o Manual de Direito Administrativo, que é uma obra que foi publicada neste mês, e tem o lançamento aqui na Biblioteca do Supremo, dia 24 de abril, quarta-feira, às 18 horas. Muito bem, pela editora Saraiva Jur. Manual de Direito Administrativo, Felipe Dalenogari Alves. Também está conosco aqui, ela que é professora, jurista, conselheira do CNMP, autora de livros, doutora Fernanda Marinella. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, meus colegas e colegas que estão aqui conosco, a toda a equipe da Rádio Justiça. É um prazer, a todos os nossos ouvintes também. Um bom dia a todos e é um prazer estar aqui contigo mais uma vez, falar do direito administrativo, que é uma matéria assim tão apaixonante, que está tão no nosso dia a dia, né? Eu digo sempre aos meus alunos que não dá para pensar sem pensar em administrativo, porque você levanta de manhã, a primeira coisa que você pega já é o celular, pronto, já é administrativo. Então, não tem como dizer que essa matéria não é importante, que não faz diferença na nossa vida, né? Então, tá o tempo todo conosco. Mas obrigada pelo convite, Sérgio. Eu que agradeço. Também está conosco a doutora Luana Carvalho, professora, advogada, especialista em Direito Administrativo. Doutora Luana, seja bem-vinda também. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos, meus colegas que estão aqui, a todos e a todas, né? Ouvintes aqui da TV Justiça. É um prazer estar novamente aqui para falar dessa matéria, como disse a professora, né? Que perpassa o nosso dia a dia. Levantamos, vivemos o dia e adormecemos também aí com essa matéria, né? Perpassando o nosso dia. E não pode... Muito obrigado. E não podia também deixar de estar conosco a doutora Marilene Matos, advogada, parecerista e professora na área de Direito Administrativo e Constitucional. Bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, colegas e amigos que aqui estão, para a gente fazer um debate profícuo. E bom dia, ouvintes. É um grande prazer estar aqui novamente para conversar com vocês sobre a disciplina que é a nossa vida. A gente vive o direito administrativo 24 horas por dia, até sonho com direito administrativo. Doutor Felipe Dalenogari, depois vou perguntar para as demais, como que o direito administrativo entrou na sua vida? Sérgio, o direito administrativo ingressou muito antes do próprio direito. Eu comecei a trabalhar com licitações e contratos lá pelo ano de 2005, então foi essa matéria, a atuação prática nessa matéria que me levou a cursar direito. Iniciei a faculdade de Direito lá em 2009, e a partir da faculdade de Direito eu já amava o direito administrativo. Fiz o meu exame de ordem de direito administrativo, fiz toda a minha formação acadêmica voltada para o direito administrativo, então realmente foi a atuação prática, vivendo a administração pública, que me levou para este caminho. E para a senhora, doutora Fernanda Marinella, como foi? Olha, a minha história é bem diferente. E antes de mais nada, só de falar direito administrativo assim, a senhora falando, os olhos brilham aqui. Quem está assistindo aqui acompanha. Realmente é um amor, mas bem diferente do professor Felipe, Sérgio, porque, na verdade, eu, durante a faculdade, não aprendi direito administrativo. Na verdade, foi um desencontro, o professor não dava muita aula, aquela coisa toda, e eu não aprendi. Aí, quando acabou a faculdade, eu comecei a ensinar direito constitucional. Minha primeira matéria foi direito constitucional. Mas aí a vida foi me levando e aí acabei me apaixonando pelo direito administrativo nessa caminhada e comecei a ensinar direito administrativo, fui deixando o constitucional e hoje, na verdade, é minha disciplina, assim, que adoro e você tem razão. Publiquei vários livros já, o Manual de Direito Administrativo, que já está na 18ª edição, então foi o primeiro filho que nasceu no direito administrativo, com bastante desafio, mas depois veio licitações e contratos, servidores públicos, então, assim, hoje é uma matéria que eu trabalho de forma diária, dando aula, escrevendo e advogando também nessa área. Então, assim, apaixonada, você tem razão. Só o doutor Felipe, que já foi aluno da professora Fernanda, não? Doutor Felipe foi, né? Foi. Não pode contar há quanto tempo, Sérgio, senão eu vou ficar desmoralizada aqui nessa mesa, né? Começou cedo, professor. E para a senhora, doutora Luana Carvalho, como é que entrou o direito administrativo na vida? Não, foi um pouquinho parecido com a professora, né? Assim, então, lá na faculdade, além de fugir da matéria de direito administrativo, que eu sempre fui apaixonado por direito tributário e direito
trabalho. A faculdade também não ajudou, porque, ao que eu me lembro, as últimas matérias de sexta-feira eram direito administrativo. Licitações e contratos, eu nem lembro de ter visitado a matéria. E depois que eu virei servidora pública, né, mesmo na minha atuação, a finalidade do meu órgão era, eu sou do Judiciário Federal, na atuação finalística, eu não via o impacto do direito administrativo no meu dia a dia, até que fui trabalhar como auditora na administração pública. Sempre fui auditora por vocação, antes da administração fui auditora por anos na iniciativa privada. E quando me convidaram, falaram o seguinte: você vai auditar licitações e contratos. Eu não faço isso comigo, não me deixe auditar licitações e contratos, não. E aí eu me apaixonei por licitações e contratos. E há algumas décadas, né, eu me dedico aí, sou apaixonada, né, por essa matéria. E aí o direito administrativo como um todo teve que virar a base, né, para tudo que eu faço a minha atuação ordinária e a extraordinária, né, porque as capacitações, né, os congressos, os eventos que a gente se propõe a auxiliar todos os servidores, todas as empresas e todos que de fato têm impacto com o direito administrativo, é por uma paixão mesmo, né? Fora a ordinária, a gente tem também a paixão agora por essa matéria. Professora Marilene Matos, foi também paixão à primeira vista? Como é que o direito administrativo surgiu? Ele me capturou, né? Eu fui voltada porque eu comecei minha carreira aos 18 anos no serviço público. Então, quando eu entrei na UNB, aos 19, porque eu passei no concurso da Câmara dos Deputados. Então, eu saí do Tocantins e comecei o curso aqui, aos 19, na UNB. Então, enquanto os colegas achavam que o direito administrativo era uma matéria muito chata, muito abstrata, para mim ele já fazia parte do cotidiano, né? Eu comecei também na parte que ninguém queria na Câmara. Só entrava quem não tinha influência política para poder sair, que era o departamento de licitações e contratos. Era, assim, terrível, porque era muito trabalho, né? Era muito espinhoso e as pessoas não queriam. E foi lá que eu comecei a minha carreira. Aí depois eu transitei por várias outras áreas ali, que também mexia com direito administrativo, né? Como assessora, em processo de pessoal, processo de PAD. PAD eu trabalhei bastante na Câmara. Então, assim, acabou que foi algo natural, uma decorrência natural do início da minha carreira. Professor Felipe, para quem não tem noção, qual é ou como, né, o direito administrativo ele está presente, então, no cotidiano das pessoas? A professora Fernanda falou, pegou o celular, já está praticando o direito administrativo, é isso mesmo? Exato, Sérgio. Nós podemos ver o direito administrativo por duas frentes. Uma que é a mais comum, que é regendo as relações entre aqueles que trabalham na administração pública, as relações internas da administração, com seus servidores, com o seu ambiente fechado, e outra entre a administração e a sociedade, e o cidadão, regulando principalmente as condutas da sociedade. Hoje, quando nós discutimos regulação de inteligência artificial, quando nós discutimos regulação de drones, quando nós discutimos formas de atuação da sociedade em que nós queremos colocar determinadas condutas sociais, nós estamos falando de direito administrativo. Então, o direito administrativo ele está quando você acorda e pega o celular, como disse a professora Fernanda Marinella, quando você sai, você está no trânsito, você está vivendo o direito administrativo. Se você passar um sinal vermelho, você vai sofrer possivelmente uma infração de trânsito, vai responder um processo administrativo, em que o direito administrativo está ali presente, né? Quando você está se relacionando com a administração, vai até um órgão público para fazer algum pedido, para requerer algum direito, você está se relacionando com a administração e ali está incidindo o direito administrativo. Então ele tem muitas vertentes. Hoje nós temos novas vertentes do direito administrativo que vão se mutando a cada dia. Muita atuação em infraestrutura, muita atuação nessa parte de tecnologia da informação, que demandam uma atuação do administrativista e que muitas vezes ele não encontra, inclusive, o suporte legislativo para acompanhar essas mudanças. E isso abre um espaço muito grande para ir se criando a doutrina, para a doutrina ir desenvolvendo as suas ideias e desenvolvendo, né, as suas opiniões sobre essas matérias cada dia mais novas, podemos dizer assim. E para a senhora, doutora Fernanda, conta para o nosso ouvinte onde, além do celular, o direito administrativo já está.
E como disse a professora, né, o direito administrativo, alguns dizem, porque é abstrato demais. E eu sempre digo, não tem nada de abstrato. É concreto, está na vida real, está todos os dias no nosso entorno. Agora, tem uma questão, Sérgio, que o direito administrativo ele vem evoluindo muito, e assim o Felipe foi muito feliz. Ele vem ganhando uma força que em 88 isso não existia, né? Pouco se falava de processo administrativo naquele momento, um processo administrativo com devido processo legal, com contraditório, com ampla defesa, e de lá para cá isso ganhou muita força. Então, o direito administrativo acaba abraçando mais áreas da nossa vida em razão dessa modernização. Então, se a gente parar para observar hoje, além da prestação de serviços públicos, que é o tempo todo uma constante, né? Seja no trânsito, seja com a telefonia celular, a minha licença para construir, quero construir uma casa nova, vou ter que cumprir as regras da licença para construir. A gente vai pensar também lá no direito administrativo na infraestrutura, como o Felipe colocou, com todas as estruturas de transportes no Brasil, por exemplo. Você vai pensar na infraestrutura de saneamento básico, que é uma legislação completamente nova, que tem abraçado muita gente aí do direito administrativo. A gente tem que pensar com a nova lei de licitações e contratos. Tem muita novidade por aí. Então, eu digo sempre que o direito administrativo está muito presente na nossa vida. É uma área ainda que demanda de um profissional capacitado. Ainda é uma área, Sérgio, que tem muito espaço para o desenvolvimento profissional. Então, eu sempre digo assim, olha, é um mercado bom, né? Não é um oceano vermelho lotado. Ainda tem oportunidade. Porque muitas pessoas ainda não têm esse diagnóstico, porque o direito administrativo está em todas as cidades do país, em todos os órgãos. Imagine, eu sempre digo assim aos meus colegas, imagine que todos os órgãos públicos Brasil afora fazem direito administrativo todos os dias e o dia todo. Então, se a gente tem mais de 5 mil municípios, imagine quantos órgãos tem cada município e cada órgão fazendo direito administrativo o dia todo. Então, assim, é uma oportunidade de trabalho gigante para todos os profissionais em todas as regiões do país. Agora, nós precisamos de gente que enxergue o direito administrativo como uma disciplina que tem que se capacitar para ela. Porque tem gente que acha assim, seja, eu vou fazer processo penal e vou fazer PAD. Não, é outra coisa. Processo penal. PAD é PAD. Você tem que se capacitar para fazer PAD. O sujeito diz, eu sei processo civil e, portanto, vou fazer CNJ, CNMP. Não, é outra história. O procedimento é diferente, você tem que se preparar. O processo administrativo, ele tem suas regras próprias. E os nossos profissionais precisam se capacitar nisso. Então, eu digo que é uma disciplina que é muito, assim, com muitas oportunidades ainda, que está muito na nossa vivência social enquanto cidadão. Nós dependemos disso, né? Se o meu plano de saúde não funciona, eu vou lá para a agência reguladora e vou reclamar. Isso é direito administrativo. Se o meu serviço de educação não funciona no Brasil, se a segurança pública não está boa, se eu tenho um serviço de saúde insuficiente, isso é direito administrativo. Então, o que nós precisamos, enquanto profissional da área jurídica, é perceber que é uma oportunidade nova e, enquanto cidadão, é ter a consciência de que nós temos que reclamar quando não funciona, nós precisamos nos conscientizar que nós pagamos por tudo isso. Então, que faz parte da nossa conscientização enquanto cidadão. Isso tudo é direito administrativo. Isso tudo é a atuação da administração pública na nossa vida. E que faz parte, então, do que nós dependemos para viver bem. Acho que isso é importante. Muito bem. Doutora Luana Carvalho, e o nosso dia a dia? O que a senhora acrescenta também entre tantos depoimentos já a respeito do direito administrativo e começa a abrir a nossa visão, né? Sim, vou abrir A ADM está em todo lugar. Sim, não vou nem me repetir em razão do que os colegas já colocaram aqui, mas se a gente pensar no nosso dia a dia simples, no planejamento urbanístico, o direito administrativo está em tudo. Influencia aonde você vai morar, aonde você vai trabalhar, aonde você vai realizar os seus lazeres, como é que a sua cidade vai se comportar, como é que ela vai se organizar. Tudo está aí, o que está por trás disso tudo também é o direito administrativo. No meio ambiente, os órgãos administrativos que vão regulamentar tudo isso, que vão fazer a preservação, que vão fiscalizar, que vão indicar onde você vai jogar o lixo, se você vai fazer coleta seletiva, né? Órgãos administrativos estão por trás de tudo, no nosso cotidiano. Sem falar no que eles já colocaram aqui, a prestação do serviço público como um todo. Muitas vezes, nós só vamos pensar nisso tudo quando a gente precisa de uma reclamação, quando a gente vai avaliar, mas no dia a dia, saúde, transporte, educação, todas as prestações de serviço público, principalmente quando a gente vai conceder a um particular, em nome do Estado, realizar o seu trabalho através dos atos de concessão, o direito administrativo está por trás. Então, a gente precisa entender, quando a professora fala que é desde manhã, quando a gente acorda e pega o celular, aonde a gente mora, o caminho que a gente vai trafegar, o ônibus que a gente vai utilizar, o transporte,
quem vai regular tudo isso, né? O impacto ambiental, se a gente vai poder, por exemplo, na administração agora, na hora que a gente for fazer uma licitação, para poder fazer a disputa ali de quem que vai fazer, ou que vai conceder, a gente vai conceder aquele direito a um particular para fazer em nome da administração, ou quando a gente está fazendo uma licitação, para verificar que veículo que a administração vai utilizar, que tipo de combustível que vai utilizar, e tudo isso, né, tem o direito administrativo. Acho que é importante a gente entender que é o dia a dia mesmo. Professora Marilene Matos, sobrou alguma coisa ainda? Sobrou, ainda faltava o assunto. Estou percebendo. Inclusive, o direito administrativo, ele não começa para você, eu vou até mais longe, não é nem quando você acorda e pega o celular, é o próprio quarto que você dormiu, as normas que regeram a construção da sua casa, né? Eu queria acrescentar o que os colegas já falaram, do ponto de vista do cidadão, né? O entendimento do que é o direito administrativo. E esse direito administrativo, ele passou por um período muito rico para nós, como professores, e para o cidadão, que foi a pandemia, em que os primários do direito administrativo eles foram colocados em xeque e para análise da população, e teve muita confusão sobre um princípio básico do direito administrativo, que é a supremacia do interesse coletivo sobre o particular. Que as pessoas não entendiam, elas falavam, o meu direito de vir, por que eu não posso entrar na praça? Ela está interditada por causa da pandemia. É por causa da proeminência do interesse coletivo sobre o particular. Ah, mas por que eu tenho que me vacinar? Vacina quem quer. De novo, a gente tem um assunto. A gente teve vídeos circulando em que a pessoa estava revoltada porque tinha que usar uma máscara, por exemplo. E ela falava que estava interferindo no âmbito de liberdade dela. Mas na matriz do direito administrativo, que decorre da própria matriz do Estado, é uma certa renúncia à liberdade individual em favor do interesse maior da coletividade, que também dá legitimidade a todo o poder de polícia do Estado para regular como você vai usar a sua propriedade, por exemplo. Por que eu não posso invadir 50 centímetros da rua? Coisas básicas que fazem parte, que são pedras de toque da civilização. Então, assim, desse ponto de vista, a gente passou por um teste muito importante durante a pandemia, e algumas colocações da sociedade como um todo deixaram claro que tinha pouco entendimento ainda. Pouco letramento, é um termo que eu estou usando agora, pouco letramento administrativo por parte da população. E, na verdade, professora, acho que essa sua colocação foi extraordinária, porque se a gente parar para pensar, Sérgio, a legislação que disciplinava, permitindo, por exemplo, o lockdown ao tempo da pandemia, é de 1975. Então, desde 1975, isso já estava autorizado pela lei brasileira. Mas nós, como nunca utilizamos ou nunca tivemos esse momento, ninguém questionou. Ninguém se preocupou com isso durante todos esses anos, né? E aí vem a pandemia e todo mundo, como assim? Vai fechar tudo? Não pode? Não. Então, assim, eu acho que falta realmente, acho que a professora Marilene foi muito feliz, falta essa conscientização realmente do que está normatizado, do que é permitido, do que não é, e tudo isso é poder de polícia. O poder de polícia, ele foi muito, assim, exaltado ou discutido ao tempo da pandemia. Então, a gente percebe que em tempo de crise, o direito administrativo também ganha um destaque muito grande, porque disciplina a saúde pública e, por esta razão, ganha esse embate todo. Eu acho que resta agora, depois da pandemia, né, hoje a gente tem que discutir um pouco sobre a questão da vacina, né? Eu acho que depois de todo aquele desastre, porque realmente foi um sofrimento muito grande para todos nós, mas pós tudo aquilo, acho que a discussão do poder de polícia e a vacina é uma discussão importante que a gente tem que colocar, especialmente quando a gente vê na matéria do noticiário vacinas vencendo porque as pessoas não estão tomando, ou quando a gente vê no noticiário que doenças como paralisia infantil, por exemplo, como sarampo, catapora, voltaram no nosso país e já estavam erradicadas, né? Então, assim, eu não estou falando de ideologia política, longe disso, Sérgio, mas é só dizer, assim, que isso tudo é direito administrativo e faz parte da atuação da administração pública enquanto política pública. Então, a gente tem que perceber o quanto isso é importante em termos de conscientização da sociedade. Então, acho que vale a pena também refletir sobre esse ponto no direito administrativo. Professor Felipe. Sérgio, a professora Marilene foi extremamente feliz quando colocou essa questão da pandemia, e ali nós encontramos e tivemos aplicação prática de muitos institutos que até então nós tínhamos um ou outro exemplo, mas não em tempo de crise. A intervenção na propriedade foi um exemplo. Nós nos deparamos com situações de um ente federativo fazendo requisição em outro ente federativo. Nós tivemos a União fazendo requisição de vacina do Estado de São Paulo, nós tivemos conflitos entre entes federativos
que foram resolvidos pelo Poder Judiciário Sim. e que trouxeram ao debate questões típicas de direito administrativo. Em Porto Alegre, por exemplo, eu não tinha notícia de uma outra situação de requisição de serviços. Em Porto Alegre, nós tivemos um decreto do Executivo Municipal requisitando professores da rede privada de ensino para atuar coercitivamente na rede pública durante a pandemia. Então, é uma situação exemplificativa que até então nós tínhamos nos livros, nós tínhamos no dia a dia, mas nós não tínhamos na prática uma situação dessa, até para ver como, entre aspas, vingaria, né? Como isso seria realmente executado ou não. Uma atuação muito forte das agências reguladoras, com destaque para a Anvisa. Se tinha algum cidadão brasileiro que nunca tinha ouvido falar na Anvisa, durante a pandemia ele descobriu, né, o que era a Anvisa, o papel da Anvisa como agência reguladora, né, o seu papel regulador. Então, eu acho que realmente a pandemia ela foi um salto muito grande para o direito administrativo. Professora Luana? Eu quero complementar porque realmente a pandemia favoreceu um ambiente de oportunidade para o cidadão, para a administração pública, como os nossos colegas deram já alguns exemplos do lockdown, enfim. Queria dar exemplo no contrato administrativo, né? Foi um ambiente de oportunidades? Foi. A gente já tinha ali a possibilidade de alterar o contrato, extinguir isso, suspender o contrato administrativo em situações de caso fortuito ou força maior. Sim, mas tivemos que lidar a primeira vez com uma situação concreta em que o enquadramento direto nesses dois quesitos não se dava de uma forma tão harmônica. E nós não estávamos amparados. O normativo jurídico administrativo não estava preparado para a situação que nós vivenciamos naquele momento. Eu ia ter prestação de serviço, não na forma contratada, não na forma regulada, eu ia continuar pagando aquele serviço, sendo prestado de forma distinta do que estava no contrato. Ele era uma necessidade contínua, agora já não se tornou mais. Ele tinha justificado de ser presencial, se justifica agora de ser remoto ou não. Então, nós passamos um primeiro momento sem saber se comportar sobre isso. E eu lembro que muitos requisitos foram avaliados naquela época e quando me foi colocada toda essa questão, logo no início da pandemia, o primeiro ato que eu instei a alta administração lá na minha instituição foi: precisamos amparar os gestores e fiscais de contrato. Eles precisam estar amparados e aqui autorizados a lidar com essas intervenções. Porque hoje nós estamos passando um momento de muita sensibilidade, mas esse momento vai passar. O momento de sensibilidade vai passar e a gente vai ter que avaliar como que a gente se comportou em razão do contrato administrativo, em razão das respostas, dos gastos que nós estamos fazendo. Então, naquele momento, a gente precisava lidar com toda a situação, mas pensar lá à frente em tudo que nós estávamos fazendo, que não era o âmbito ordinário da nossa contratação. Então, foi uma tarefa extremamente desafiadora para quem estava lidando com esse quadro. Eu imagino a insegurança jurídica dos gestores, né? E essa questão, acho que completando a professora Luana, é assim, tudo foi feito naquele momento dentro do que era possível. No entanto, os órgãos de controle, eles vão lá na frente, olham pelo retrovisor e vão controlar. Quando você para pensar que naquela época a gente pagava uma fortuna por um vidrinho de álcool gel e quando muitas vezes você nem o encontrava, o absurdo que a administração pública pagou por máscaras, por exemplo, EPIs, por exemplo, porque era o que tinha, né? Então, assim, o órgão de controle precisa também observar isso. E faz parte do direito administrativo essa maturidade, né? Não adianta a gente olhar pelo retrovisor julgando sem lembrar do que a gente estava vivendo naquele momento. Então, a insegurança jurídica foi muito grande, porque tinha que fazer, o gestor público era obrigado a fazer, não tinha um respaldo legal seguro, e esperando, né, o que o órgão de controle vai dizer daqui a 2, 3 anos sobre o que eu fiz naquele momento. Então, assim, tudo isso é maturidade que a gente conseguiu avançar no tempo da pandemia. Eu tenho que fazer um break agora para o nosso intervalo e daqui a pouquinho voltamos com esse debate sobre direito administrativo e voltamos em instantes aqui na Rádio Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça. O nosso debate continua 9h05. Direito administrativo, o debate aqui do Revista Justiça. Estamos aqui com o Dr. Felipe Dalenogari Alves, a professora Fernanda Marinella, também a doutora Luana Carvalho, está conosco também a doutora Marilene Matos. Professora Marilene, a senhora tinha um complemento ainda sobre o comentário anterior? Sim, eu
queria complementar a observação super astuta da professora Fernanda Marinella sobre a questão do controle, né, olhar pelo retrovisor, uma situação que foi excepcional, a situação da pandemia, né? E a gente teve vários exemplos, né? Mas eu queria ressaltar um na prática, em que o Ministério Público de São Paulo foi condenado por litigância de má-fé, porque ele entrou com uma ação de improbidade contra um gestor alegando superfaturamento de equipamento de proteção individual, considerando o preço do mercado fora da situação de pandemia. E aí o juiz ele foi bem duro na sentença e disse que não sabia onde esse promotor estava, esse órgão do Ministério Público, se ele estava em Marte. Ele não sabia que naquela época os preços explodiram e o gestor realmente teria que atender às leis de mercado sob pena de deixar descoberta a população. Então esse juiz teve a sensibilidade de atender ao que uma lei de introdução às normas do direito brasileiro, que foi alterada em 2018, ela preconiza que tem que ver as situações e as circunstâncias práticas que circundaram o gestor para você avaliar a adequação da conduta dele. Um gestor agindo em situações de pandemia é diferente, a exigência em cima dele é diferente de um gestor agindo em situações normais. Né? Eu queria fazer esse complemento. Assim, até indo naquele ponto que a gente falou sobre a insegurança que os gestores passaram, né, professora Luana? Sim, a questão é materializar nas instruções processuais o contexto que está vivenciando. Porque alterou o contexto, você altera consequentemente o resultado e o caminho que você vai buscar para atingir a finalidade, o interesse público, aquela compra que você precisa fazer. O que a gente precisa é ter diligência nesse sentido, né? Deixar claro em que contexto, em quais circunstâncias que aquilo foi avaliado. E não deixar só para um momento de defesa, né? A gente vê que as instruções, na verdade, quando você vai se defender, que você vai ali avaliar e querer caracterizar aquele contexto. Mas aí você já movimentou a máquina pública como um todo. Esse é um ato prévio, a motivação de todos os atos que você está praticando. E né? tudo tem um custo, né? Exatamente. Professor Felipe, pois não, rapidamente para a gente ir para a próxima fase aqui. Sérgio, trazendo um reflexo da pandemia para hoje, eu vejo que nós tivemos uma mudança e nós conseguimos testar isso nas relações entre Estado e mercado. É muito fácil nós dizermos no direito administrativo, em supremacia do interesse público, em que o Estado é soberano e que nós não dependemos do mercado. Não é assim. Hoje, muitas situações o Estado não consegue desenvolver. Ele não tem capacidade e tecnologia suficiente para acompanhar as necessidades. E o mercado, muitas vezes, desenvolve isso de forma mais rápida e eficiente. E muitas vezes o mercado chega e te propõe, Estado, ou você quer ou você não quer. E se você quiser, é do jeito que eu vou te entregar. E você fica com aquilo amarrado. Ou eu não aceito porque eu tenho a minha supremacia e muitas vezes eu tenho previsões legais que não me deixam eu contratar da forma como o particular quer entregar aquele serviço. E ele, se não for naquelas condições, eu não contrato. E aí nós temos institutos. Alguém pode pensar, pô, mas aí se ele não quer, você vai lá e desapropria. Não posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu vou esvaziar o meu mercado. Todo mundo vai fugir do país. Imagina, o Brasil passou a desapropriar. Eu não quero negociar. Você não quer. Me vender. Então, eu vou lá e desaproprio. Então, nós temos institutos hoje que estão efetivamente na teoria, mas que no dia a dia da administração, na relação entre mercado e Estado, são difíceis de se equacionar. Né? E hoje eu vejo, e durante a pandemia a gente viu isso, o mercado diz, olha, você quer o oxigênio, eu estou te fornecendo. 10 vezes mais o valor. E é esse o preço. E o que eu faço numa situação dessa? Eu compro com aquele valor mais caro? É nessas condições que eu vou te entregar. Então ali nós vimos o mercado impondo muitas vezes condições diferenciadas para o Estado e o Estado refém. Então isso também é uma aprendizagem da pandemia que a gente consegue hoje visualizar em muitas situações. Muito bem. Concluindo aqui a pandemia, por falta de tempo, eu gostaria de perguntar para a professora Fernanda Marinella. Estamos vendo muitas novidades, inovações tecnológicas. Ontem, por exemplo, falamos sobre inteligência artificial e direito constitucional e o direito administrativo. Como ele é afetado com a IA?
Bom, primeiro, Sérgio, ele é afetado no funcionamento, né, no dia a dia da administração pública, na realização dos processos administrativos. Digo isso porque nós já temos muitos robôs aí na administração pública já dentro dos processos administrativos. Assim como você tem os robôs que fazem inteligência artificial nos processos judiciais, fazendo, né, o levantamento de jurisprudência, fazendo o levantamento de decisões decisão padrão, né, fazendo essa triagem, né, dentro do Poder Judiciário, na administração pública não é diferente. Você tem já robô no Tribunal de Contas da União, você tem robô já nos diversos órgãos, na CGU, fazendo esse controle, essa análise prévia dos processos administrativos. A IA também tem que fazer um trabalho, eu acho que ainda é deficitário, Sérgio, é quanto ao que de fato a população precisa. A gente sabe que a inteligência artificial, ela traz todos os dados necessários que você souber capturar e levantar. O que nós precisamos é entender, a administração pública está usando isso para de fato atender as necessidades da sociedade? Eu acho que ainda está aquém. Eu acho que, na verdade, a gente ainda precisa ter esses investimentos. Mas não é um investimento barato, né? Não é um investimento barato. E eu acho que o Felipe também trouxe uma reflexão. Esse é um mercado que o mercado impõe algumas condições e que muitas vezes a administração pública ainda não está pronta para contratar. E acho que a professora Luana pode também completar um pouquinho disso, né? Os termos de referência não são fáceis quando a gente fala de inteligência artificial para contratação pela administração pública. E assim, as pessoas dizem, porque os robôs vão substituir, né, os seres humanos e de agora em diante o robô vai fazer o trabalho. Não acredito nisso. Eu acho que a inteligência artificial, a tecnologia, ela tem que ser, sim, um impulsionamento para a sociedade evoluir. São ferramentas que nós temos que usar a nosso favor. Só que nós temos que fazer as mudanças necessárias. Nós não podemos continuar vivendo no século passado e achar que o mercado vai aderir. Não. Nós, como profissionais desse século, precisamos evoluir. Eu digo que o operador do direito tem essa tarefa, né? O direito é mutável e muda mesmo de acordo com as necessidades sociais. Então, nós temos essa tarefa de evolução. Então, eu acho que a inteligência artificial já está presente, já faz diferença e pode fazer muito mais. Nós temos que tomar os cuidados necessários porque nós, seres humanos, é que regulamentamos o uso da inteligência. Então, não é o robô que dita a nossa vida, é o ser humano que dita a vida do robô. Então, nós temos que entender que nós somos os controladores desse cenário e temos que colocar essa ferramenta a nosso favor, né? É nosso instrumento e não nossa arma contrária. Doutora Luana, inteligência artificial, o gestor vai pegar, tem lá a sua inteligência artificial, joga todas as propostas lá dentro e a IA que vai decidir? Olha, eu acordei hoje, a primeira notícia que eu vi no meu celular foi, lá de São Paulo, o governador, em uma entrevista falando, a gente vai utilizar a inteligência artificial nas escolas para substituir os professores. Vão gerar aulas? Extremamente. Para gerar aula, é isso? Site GPT para substituir o professor. Quando eu li só o capítulo da matéria, eu falei, eu nem vou ler a matéria, porque eu quero acordar bem, passar o meu dia bem. Mais tarde eu penso. E olha só, a inteligência artificial, ela é de fato, ela já está aqui, né? Em toda a nossa circunstância, a gente já está convivendo com a inteligência artificial. Se eu qualifico isso por ramo do direito administrativo e licitações e contratos, quantas empresas, né, hoje não usam robôs para, durante a disputa da licitação, fazer a sua fase de lances? Muitas. E fica o gestor lá do outro lado, ciente que isso pode estar acontecendo, mas não tem um critério objetivo para afastar ou para entender como que a gente vai lidar com ela. Hoje eu utilizo a inteligência artificial para fazer um estudo técnico preliminar, para fazer uma matriz de risco, para fazer um termo de referência. Eu ministro curso e capacitação de fase de planejamento, por exemplo, utilizando a inteligência artificial. E quando me pergunto, e quando eu estou na minha capacitação, primeiro eu ensino tudo que dá errado. Por quê? Para que você utilize a inteligência artificial, gente, é inteligência artificial. Você tem que saber cada vez mais da matéria. Se você não domina a matéria, você não pode dialogar com a inteligência artificial. Senão a gente vai ter tudo aquilo que a gente está tendo nas notícias. Você pede, me dá uma jurisprudência, ela vai criar a jurisprudência. Você tem que saber, a inteligência artificial tem que ser tão inteligente quanto para conseguir dialogar. É a primeira premissa. Se eu não sei do que se trata, ele vai ser a primeira base de pesquisa? Não, o Google faz a primeira base de pesquisa para você. Dialogar com inteligência artificial não é uma tarefa fácil. Eu não posso utilizá-la de forma irresponsável. Mas para que eu não utilize de forma irresponsável, primeiro eu tenho que regulamentar. Quem vai regulamentar se não tem um conhecimento, não sabe a prática, não sabe o que está por trás, não sabe os riscos, não sabe a fraude que pode acontecer? Então, é um complexo de informações que se precisa. Não adianta eu ter regulamentação, mas não saber controlar, não saber fiscalizar e não ter uma penalidade, um processo de responsabilização ágil, tem que ser muito ágil, para não evitar, né,
lapso temporal, que a gente possa ficar sofrendo os impactos sobre isso, além de ágil, tem que ser efetivo. E eu preciso utilizar a inteligência artificial, sim. Quando eu penso na Lei 14.103, o propósito dela, que está descrito lá no parágrafo único do artigo 11, é que as contratações públicas sejam mais eficientes, eficazes e efetivas. Como ser mais eficiente em um quadro de servidores cada vez mais reduzido, com demandas cada vez maiores, sem utilizar ferramentas que otimizem esse trabalho? Então, a inteligência artificial tem que conviver com o direito administrativo, tem que fazer parte de forma responsável, toda regulamentada, né? E vai depender também de quem vai utilizar. Saber utilizar de forma responsável, principalmente quando está prestando um serviço público, vai ser uma tarefa que a gente vai precisar de um aprimoramento. A senhora concorda, professora Marilene? Concordo em parte, mas... Se quiser discordar, também pode discordar. Mas eu não sou tão otimista assim com a inteligência artificial. Eu acho que para a gente, da esfera federal, para a elite do servidor público, ela é maravilhosa. Ela retira as tarefas operacionais, sobrando a sua cabeça para você ser mais criativo, mais inovador e lidar com desafios mais complexos que a máquina não pode lidar. Em contrapartida, a gente vive num país de diferenças abissais que vão ser aprofundadas com a inteligência artificial. A gente não tem uma digitalização de municípios pequenos, mínima. Então, essas pessoas vão ficar como no mercado, né? E Steve Jobs, foi Steve Jobs? Ou foi aquele outro cientista que tinha ela, como é que era o nome? Que ele faleceu? Que ele tinha aquela doença? Ah, sim. Daqui a pouco... Não, ele está falando do outro, mas daqui a pouco a gente lembra o nome. Stephen algo? Isso. Ele falou que a maior Stephen preocupação Hawking. dele... Isso. Ele falou que a maior preocupação dele, a maior ameaça para a humanidade era a inteligência artificial. Que ela tem o grande potencial de excluir a classe média e os pobres, ou seja, aumentar essa exclusão que hoje já existe, mas tornar, assim, ela muito dramática, de forma que essas pessoas não consigam se colocar no mercado de trabalho. Elas não têm condições de realizar nada, porque a máquina realiza um monte por ela e a gente já está vendo isso hoje nas licitações. Então, você retira o fator humano ali de tarefas operacionais. Então, por isso tem que ser regulamentado muita responsabilidade, pensando também no lado humano desse uso. Aí, Sérgio, só para complementar, né, o que tanto Luana quanto Marilene colocaram, Luana diz assim, olha, tem que ter capacidade para usar. Então, você tem que saber fazer a pergunta certa. Porque se você não souber fazer a pergunta certa, a inteligência artificial não vai te atender. Aí eu aproveito que a professora Marilene disse. E nós temos preparo para isso pensando em Brasil, porque é fácil pensar num estado fácil pensar em Brasília. Brasília. Agora, pense em Brasil, em que nós não temos digitalização de processo, é o básico, né, professora? Mas você tem lugar que não tem internet. Que a internet não funciona bem ainda. Então, assim, como pensar numa padronização de uma regulamentação para um país como esse, com tantas desigualdades? Então, não é simples, não. É um caminho, é uma realidade, né? Ela é absoluta, porque ela está aí, a inteligência está aí, mas como cuidar disso para não virar um problema social de desigualdade? Acho que, sem dúvida, é uma Professor Felipe, vamos lá, então, a sua opinião sobre a inteligência artificial. Fala aqui no livro também já ou não? Fala sim, Sérgio. Temos a parte de, aí principalmente a questão de proteção de dados, inteligência artificial, a regulamentação, e é um desafio. E agora eu vou falar, pegando o gancho do que a professora Marilene falou antes, não é errado quando nós falamos aqui no Brasil em administrações públicas, no plural, porque nós temos uma diversidade muito grande de administração pública. Nós temos uma administração federal que, em muitos lugares, é extremamente eficiente, possui recursos e possui meios de tecnologia suficientes para desempenhar o seu trabalho. Em outros lugares já não é assim, na própria administração federal. E no âmbito dos municípios nós temos uma diversidade extrema. Nós temos municípios que possuem recursos financeiros, que conseguem desenvolver ferramentas por si só, os próprios municípios, ou possuem recursos para adquirir essas ferramentas. E nós temos municípios em que a realidade é totalmente diferente e sequer um processo eletrônico tem. Nós temos municípios que sequer uma digitalização, né, fazer um escaneamento ali de papéis, nós temos. É um processo que anda ainda extremamente no papel, que possui servidores extremamente limitados e não há investimento para capacitação e melhora desse quadro, porque não há recursos para isso.
Então, realmente, você regulamentar o uso da inteligência artificial no Brasil, nós temos que iniciar por uma perspectiva da União, obviamente, no âmbito federal, mas você não tem como estabelecer ou impor atuações ou implementação de inteligência artificial para um Brasil totalmente diferente como o nosso. É muito difícil. Professora Luana, daqui a pouquinho vai ter que ir embora, professora. Tem ainda um minutinho para comentar ainda? Olha, eu passaria o dia inteiro aqui falando sobre isso, porque flui, né? E sempre com brilho nos olhos também. Ah, não, eu adoro falar. Às vezes precisa me conter mesmo, tá? Mas quero fechar aqui, assim, pelo menos o meu raciocínio sobre tudo isso. A inteligência artificial tem que ser aplicada com muita maturidade. Eu vou ter que entender o nível de maturidade da minha entidade, do meu estado, do meu município, para poder avaliar. Então, primeiro, eu tenho que ter todas essas bases estruturantes que nós falamos, nós vamos ter que ter capacitação, vamos ter um período de experimentação, vamos ter que revisitar os nossos normativos. Isso precisa ser bem planejado para a administração. E é um ciclo que não vai ter fim, né? Porque a gente instituiu, porque a gente agora implementou em determinado setor, em determinado serviço público, que a gente não vai poder lá à frente revisitar toda essa matéria. Então, a gente vai passar por um processo de aprimoramento. A gente vai ter que se adaptar ao que já existe. Muitas vezes a gente vai ter que se adaptar ao mercado e ele vai impor isso a todos nós, porque se eu chegar amanhã e precisar de uma ferramenta que eu, administração, tenha a capacidade de desenvolver e dependa do mercado, e o mercado fizer a imposição do uso da inteligência artificial, então eu vou ter que estar preparado, né? A gente fala da nova lei de licitações, a gente teve uma preocupação muito grande agora no final de 2023, em razão de se tornar exclusiva, né, compulsoriamente só a 1433, uma corrida contra o tempo de capacitar a administração pública. E o mercado está preparado para continuar firmando os contratos com a administração que estão sendo planejados, selecionados e vão ser geridos os contratos baseados em risco? O mercado está preparado para ter uma contratação com a administração em um ambiente mais íntegro? O mercado está preparado a ter um contrato com a administração e prestar serviço cada vez com menor impacto ambiental? O mercado também vai ter que se adaptar muito. E o nosso normativo, que acabou de ser promulgado, eu falo assim, acabou não, que não é mais nova, a Lei 14.103, ela já tem 3 anos, né? Para quem começou agora em janeiro, ok, mas ela tem 3 anos e a gente já vai ter que revisitá-la, porque o mercado não se adaptou a vários processos. Então, não é porque ela publicou que ela vai se impor ao mercado. Aí a administração vai ficar sem a prestação de serviço. Então, é um processo que nós estamos passando. Todos nós estamos passando, e eu chamo de um processo de desconstrução afirmativa. E a inteligência artificial vai impor isso a cada um de nós. Eu vou ter que desconstruir o meu modo de viver, vou ter que desconstruir tudo que hoje a gente está atuando, para poder vir um novo mundo, um novo momento que vai se adaptar, que vai se aprimorar, que vai conectar a todos, que vai melhorar o meio ambiente, que a gente vai poder deixar aí um planeta melhor para os nossos netos, bisnetos. Nem falo, nem vou tão longe, né? Daqui a pouco, aos nossos netos, a gente precisa avaliar tudo isso. Então, a gente tem que ter uma consciência muito aberta, pelo menos a oportunidade de dialogar sobre esse tema. E colocar todas as dificuldades que nós já temos, porque a inteligência artificial não vai trazer todas essas dificuldades. As dificuldades já tem. Não é inteligência artificial para mim que um município vai trazer toda a dificuldade, porque hoje o município não consegue comprar nem a água, nem a alimentação ali para as escolas, nem nada. Então, a inteligência artificial, quem sabe, pode auxiliar. Por isso que eu falo que é com muito cuidado. As velhas dificuldades nós já temos. Quais dificuldades que nós vamos enfrentar? Quando a gente utilizar a inteligência artificial, não pode ser culpada por velhos problemas de gestão pública. Quando o pessoal fala da 1433, eu não sei mais contratar com a 14, você está colocando problema na lei e fala aqui na sua atividade, o que mudou para ela? Velhos problemas de gestão pública, a gente não pode colocar na conta do que vem de novo. É sempre uma oportunidade de aprimorarmos aquilo que a gente já fazia ou aquilo que nos era indicado como boa prática. Se a gente não enxergar isso como um ambiente de oportunidade, ou pelo menos não parar para pensar em dialogar, ou a gente vai ficar muito atrás e daqui a pouco a gente vai ter que utilizar de uma forma impositiva, ou a gente pode construir junto com o mercado a melhor forma de implementar isso na administração. Professora, muito obrigado por estar conosco. Sei que a senhora tem um compromisso e daqui a pouquinho vai estar saindo aqui. Muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Até uma próxima, então. Até mais, gente. Obrigada aqui a todos os meus colegas que participaram aqui, todos que estão ouvindo. Espero uma próxima oportunidade. Parabéns mais uma vez, Sérgio. Muito obrigado. Professora Luana Carvalho conosco aqui na Rádio Justiça.
Doutora Fernanda, leis novas, né? As leis citadas, é o grande desafio também do gestor, do administrador? E eu vou aproveitar o que a professora Luana disse, Sérgio, e falando de lei nova, né, que não é tão nova assim, a Lei 14.133. E nem estou tratando de inteligência artificial, mas vamos pensar. A Lei 14.133, que é a nova Lei de Licitações e Contratos, sem dúvida alguma é uma oportunidade. É uma oportunidade para modernizar a administração pública, é uma oportunidade para os operadores do direito que precisam se capacitar e precisam capacitar outros profissionais. Então, eu sempre vejo que uma lei nova é sim uma grande oportunidade de mudança. E aí, Sérgio, falando de inteligência artificial e de lei de licitações e contratos, que é uma lei nova, quer dizer, muito aquém da inteligência artificial, a lei estabeleceu o Portal Nacional de Contratações Públicas, que é um instrumento para que a sociedade tenha ciência do que está sendo contratado na administração pública brasileira, para que o gestor do município vizinho saiba quanto que meu colega do lado está contratando por um serviço. Então, na verdade, o Portal Nacional é uma oportunidade de controle, de conscientização, de contratação mais econômica, e muitos municípios não conseguem, Sérgio. Você vê, é não tão consegue pequeno, por quê? porque não tem estruturação, porque não tem investimento, porque não capacitaram como deveriam. Estão batendo cabeça. Então, assim, imagine a inteligência artificial como padrão, se eu não consigo fazer um portal de publicação. Então, assim, não é uma tarefa simples. Não tinha nem portais de transparência suficientes, Pois é, eu acho que a professora Luana foi muito feliz quando disse assim, nós não podemos colocar problemas velhos na conta do hoje. Esses já são velhos, nós precisamos resolver. Então, eu acho que a nova lei é uma oportunidade, sim, acho que ela traz uma estruturação, mas a gente precisa ter profissionais capacitados no serviço público e na iniciativa privada, quer dizer, no Estado e nas empresas. Então, essas pessoas precisam se preparar para essa oportunidade. Não é o sonho, você vai dizer a lei nova é um sonho. Não, não é um sonho, não é o ideal. Mas mudou muita coisa importante. Se a gente parar para pensar que a lei 8666, que era de 93, ainda não estava completamente implementada e a gente vivia dizendo que ela não era boa o suficiente, que precisava mudar, essa aqui então que está começando com um marco novo, sem dúvida alguma, precisa de muitas mudanças. Eu sempre digo que uma norma nunca está pronta, né? Ela é um ordenamento jurídico em construção. E a professora Marilene, que está na Casa Legislativa, pode complementar e dizer um pouquinho mais disso, né, professora? Por favor, por favor. Posso e defendo meus legisladores até a morte. O pessoal não entende, né? A 14.133, ela não é a lei ideal, né? Mas estamos no mundo ideal? Não. Ou estamos no mundo real? E quem conhece um pouquinho do processo legislativo sabe que é um processo difícil, né? Que tem que conciliar várias vontades sob pena de você não conseguir aprovar uma lei. Então, alguns pontos o relator vai ter que ceder, né, a uma outra corrente que pensa diferente, a emendas, vem as emendas de plenário. Então, assim, não é a lei ideal, foi a lei possível, né? E essa lei parece que ela não inova, né? Muita gente, né? Teve um artigo que ficou famoso, né? Chamando a lei de Museus de Novidades. Só que a lógica da lei, ela é completamente inovadora. Ela inova muito, porque ela inova a lógica das contratações, colocando o enfoque na parte de planejamento das contratações. O enfoque é no planejamento, nas estruturas e na governança. O que não ocorria no Brasil e o que ocasionava diversos problemas de contratação, a deficiência de planejamento e de estruturas. Então, quando a lei impõe, né, esse planejamento, impõe que determinadas atuações dentro das contratações devem ser feitas por servidores públicos efetivos, treinados, na verdade o legislador está gritando por uma mudança de cultura administrativa. O controle na nova lei de licitações, ele muda a lógica para ser um controle mais finalista, um controle de resultado. A gente não vai punir o gestor por causa de um procedimentozinho aqui, de uma formalidade que ele deixou de fazer, mas a gente quer ver o resultado, quer ver a intenção, né, as circunstâncias práticas daquele gestor e o que o ato dele trouxe de benefício para a administração. Então, sob esse ponto de vista, a lei é sim, ela muda sim, inova sim. Talvez ela foi muito ambiciosa, né? Os professores aí, eu quero que falem sobre isso, porque ela ambicionou um município com planejamento, um município com governança, né? Mas garanto que se for implementado o que o legislador quis, a gente vai ter contratações públicas melhores, mais ágeis e mais próbaas, né? Sim. Professor Felipe. Sérgio, ela é uma lei, vejo eu, extremamente feliz, porque ela busca trazer modernização, embora possa não atingir e tenha alguns vácuos, e nós estamos percebendo isso no dia a dia, ela busca trazer alguns pontos que são essenciais hoje. Mas ainda está tendo aquela mescla da 8666 com a atual ou não? Não, terminou.
nós temos processos Que uma vez até o senhor anteriores. conversou comigo que estavam pedindo prazo de prorrogação. Isso, foi prorrogada e findou em 30 de dezembro de 2023, agora aquela utilização conjunta. Nós ainda temos processos que estão sendo desenvolvidos pela legislação antiga, porque eles tiveram início lá em 2023. Então, esses processos, eles continuam sendo regidos pela 8666 e os contratos deles resultantes também. Então, Sérgio, nós chegaremos lá em 2028 e nós ainda teremos contratos sendo executados pela Lei 8666. São contratos de serviços contínuos que poderiam ser prorrogados pela lei antiga até 60 meses, e por eles terem sido celebrados à luz da Lei 8666, o próprio legislador, para dar uma garantia ao ato jurídico perfeito, para garantir uma segurança jurídica, ele diz, olha, o contrato anterior segue a legislação antiga. Nós vamos ter discussões de incidência sobre a lei nova, a incidência da lei nova sobre esses contratos em alguns pontos. Pontos de governança, pontos de direito administrativo sancionador, a parte do sancionamento das empresas, né? Se nós aplicamos a lei nova que é mais benéfica em alguns pontos. Então essas discussões elas continuam. Mas no dia a dia nós vamos verificando algumas falhas, não vou dizer falhas, mas algumas necessidade de aprimoramento. Isso, na lei. Vou dar 2 exemplos aqui. Critério de desempate. A lei anterior trazia como último critério de desempate o sorteio. A nova lei não traz o sorteio como critério de desempate, traz outros métodos. Só que mesmo com esses outros métodos, nós estamos dia a dia esgotando os meios de desempate e tendo que ir para o sorteio. E não tem o sorteio previsto expressamente na lei. Estamos fazendo sorteio do copinho mesmo lá. Vai lá, filma o sorteio do copinho e registra, né, que foi feito sorteio em copinho. Um outro exemplo aqui, licitações para entrada de receita para a administração pública. Concessões administrativas de uso de bem público, aquela, entre aspas, para o ouvinte entender, venda de folha. Se você procurar na nova lei, o legislador não deixa de modo expresso nenhuma alternativa de emprego de modalidade de licitação, porque ele deixa muito amarrado. Então, na prática, hoje nós estamos olhando, você vai tentar o pregão, não consegue encaixar o pregão, porque ele é lá exclusivo para bens e serviços comuns e já vem com critério de julgamento amarrado. Menor preço, maior desconto. Você vai para o leilão, você pensa, poxa, o leilão, maior lance, eu posso empregar. Mas aí ele dispensa uma fase de habilitação que é imprescindível para uma licitação dessa. E aí você fica assim, tendo que fazer na prática alguma coisa e se virar, porque você precisa fazer. E vamos sentindo essas necessidades de aprimoramento e que com certeza devem vir com o tempo. Nenhuma lei tem um efeito imediato, prático. É como dizer assim, a gente coloca a carga em cima da carroceria e sai andar. E a carga vai se ajeitando. Então, assim, na administração é do mesmo modo, né? A lei 8666, como a professora Fernanda Marinella falou, há poucos dias antes dela findar, podemos dizer assim, nós já falávamos que era uma lei extremamente difícil e a própria administração pública não conseguia executar de modo, vamos dizer assim, fiel, de modo... Então, nós vamos ainda algum tempo para fazer essa lei valer. Mas o propósito dela é inovador. Ela traz critérios de governança, de tecnologia da informação, de planejamento, que dão um norte para a administração pública. Professora Fernanda, perdão, mas eu gostaria de tocar num outro assunto, 1 minutinho para cada um. A lei de improbidade, modificações. E como é que fica o direito administrativo? Ficou prejudicado, não ficou? Bom, na verdade, logo que saiu a lei de improbidade, vinha aquela polêmica, né? É um marco novo, é um regramento novo, morre a lei velha? De verdade, não, né? Não morre a lei velha, virou de fato uma coxa de retalhos e em alguns dispositivos nós estamos tendo dificuldades em adaptação. Eu, na verdade, entendo que alguns discursos de impunidade, que a lei nova de improbidade é a impunidade, eu discordo, sabe, Sérgio? Eu acho que a lei nova fez algumas composições importantes, umas mudanças importantes. A gente tinha muitos abusos praticados em algumas circunstâncias por órgão de controle. Acho que em alguns pontos puxou o pêndulo demais para o outro lado. E eu acho que agora a saída é achar o meio do caminho. Na verdade, o que a gente está fazendo é achar o meio do caminho de implementação dessa lei.
Mas, por exemplo, a retirada do ato de improbidade na conduta culposa me parece correta. Eu acho que o agente na conduta com dolo é que deve ser responsabilizado. A gente tinha alguns Provar abusos. o dolo que dá muito trabalho, né? Agora, a comprovação do dolo específico, da forma como está exigida na lei, tem gerado dificuldades, tem gerado complicações dentro da aplicação da lei de improbidade. Então, esse é um ponto crítico. Então, eu acho que nós tivemos mudanças favoráveis e temos mudanças que precisam ainda de uma complementação. E eu acho que a jurisprudência vem exercendo esse papel devagarinho. Agora, demanda tempo. O direito não é virar a chave, apertar o botão e resolveu, né? Mas a lei de improbidade nova, ela traz uma nova forma de pensar na improbidade administrativa no país, que, na minha opinião, não é uma medida de impunidade, não. Trouxe, sim, mudanças que precisam ser conciliadas, que eu acho que a jurisprudência vem para nos ajudar, mas acho que trouxe mudanças importantes para o órgão de controle sem abusos, sem exageros. Professora Marilene? Concordo com a professora Marinela, sou fã das alterações da lei de improbidade. A lei de improbidade, na sua redação original, contribuía com um fenômeno que vem sendo estudado já há um determinado tempo, chamado de apagão das canetas. Ela contribuía para muito medo do gestor de decidir qualquer coisa, porque se o gestor acertasse, beleza, tapinha no ombro, parabéns, mas se ele errasse, e o erro faz parte de qualquer atividade humana, você pode fazer uma gestão eficiente, né, de riscos, Sim. mas você não consegue zerar o risco de erro. Quando esse erro ocorria, tendo uma improbidade na forma culposa, que a culpa é justamente o erro, né, você não quer mais acontecer o resultado danoso, então aquele gestor podia ter direitos suspensos, bem bloqueados, fora o nome ir para a imprensa e tudo que a gente conhece, né, de vizinhos, de carreira política. Então, ele era punido em várias instâncias e a norma de improbidade, ela prevê sanções realmente muito graves, né? Que deveria ser realmente para o gestor desonesto. Então, o tempo é curto para falar de tanta coisa que a lei mexeu e mudou, mas, assim, eu colocaria como um dos pontos que chamam mais atenção essa maior empatia com o gestor, né? Essa possibilidade dele não ser defenestrado por um erro, né? Professor Felipe. Sérgio, a professora Marilene, ela conta uma história que é muito interessante sobre a edição dessa lei, que foi adotada pelo nosso legislador, que foi não fazer uma lei nova de improbidade. Porque quando você faz uma lei nova, ela tem um impacto social de uma nova lei, mas uma reforma, uma alteração na lei antiga, em que se mantém o corpo estrutural dessa lei. E essa lei, ela traz algumas mudanças, e recentemente eu estava escrevendo um capítulo analisando o dever de proteção ao direito ao bom governo. Eu trato o bom governo como um direito fundamental, e o dever de proteção, ele tem uma escala proporcional, que vai da vedação à proteção insuficiente a esse direito até, né, a vedação de excesso, ao ponto de ferir outros direitos. E eu analisei uma a uma dessas alterações e vejo que, pelo menos isso é uma questão de análise, né, de proporcionalidade. O que é proporcional para mim pode não ser para a professora Marilene, pode não ser para a professora Fernanda Marinella. Mas a maioria das alterações, elas foram proporcionais e elas são adequadas no sentido de resguardar a pessoa, o gestor, e resguardar a administração pública. Dou o exemplo citado pela professora Fernanda: ninguém é desonesto, e a lei de improbidade, ela tutela a honestidade no trato da coisa pública. Ninguém é desonesto por culpa. A pessoa tem a intenção em ser desonesto. Agora, realmente o que dificulta é você conseguir muitas vezes fazer a prova do dolo. Mas isso é uma imposição ao Estado. O Estado tem que fazer essa prova. Então talvez o Estado tenha que se adaptar e tenha que se reinventar para construir essa prova. Então são questões que nós temos que analisar. Eu não posso penalizar um indivíduo por uma incapacidade estatal. Então nós temos que nos reinventar com o Estado para produzir essa prova. Então as alterações são significativas, dão uma nova visão à questão da probidade administrativa. A lei tem sofrido muitas críticas, sim. Eu mais gosto da reforma do que não gosto, podemos dizer assim. E hoje nós trabalhamos muito com isso. Muitas questões eu gosto, muitas questões eu não gosto, muitas questões me agradam, muitas questões não me agradam. E não é por aí que a gente tem que analisar uma lei. Eu acho que a reforma avança e avança muito positivamente, embora tenha esses pontos discutíveis. Conversa boa, o tempo passa rápido. Quero começar já indo para as considerações finais. Agradeço a doutora Fernanda Marinella, professora, jurista, conselheira do CNMP, autora de livros.
Professor, obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça, dentro dessa agenda tão disputada. E qual o conselho final, qual consideração final a senhora deixa sobre o direito administrativo? Bom, Sérgio, mais uma vez queria lhe agradecer pela oportunidade de estar aqui na Rádio Justiça, é uma honra. Agradecer aos meus colegas desse debate, dizer que é um prazer estar contigo nesse bate-papo, Felipe, Marilene. Agradecer a toda a equipe da rádio, a todos os nossos ouvintes. E dizer que, na verdade, o direito administrativo é um processo em construção, é uma disciplina que vem crescendo a cada dia, mas de forma muito extraordinária, em termos de controle, em termos de maturidade, em termos de efetivação. É uma oportunidade de trabalho, é um mercado que vale a pena a gente enfrentar. Tem leis novas e sempre que há uma lei nova, há uma nova oportunidade. Então, eu convido os meus colegas a estudar direito administrativo, porque ele é apaixonante, ele nos ensina muito e permite uma vida melhor, uma qualidade melhor na busca dos nossos direitos. Então, muito obrigada, Sérgio. Eu que agradeço mais uma vez. Também a professora Marilene Matos, advogada, parecerista, professora na área de Direito Administrativo e Constitucional. Obrigado também por estar conosco, professora. Muito obrigada, Sérgio. É uma oportunidade ímpar estar aqui com esses monstros aqui, esses gigantes do direito administrativo. Realmente eu admiro muito e eu me sinto privilegiada de compartilhar um debate com eles, né? Então, eu queria agradecer aqui e deixar assente que o direito administrativo, como a professora Marinella falou, ele é um nicho inesgotável de oportunidades, né? Isso a gente nem entrou na parte de concessões, permissões. Infraestrutura, obras. Tem muita coisa acontecendo, gente. Tem leis novas sendo gestadas, está sendo gestada uma reforma da Lei 8.112, está sendo gestada uma lei nacional. A 112 trata do quê? Servidores públicos, Sérgio. Servidores públicos federais. Tem reforma da lei do processo administrativo sendo gestada. É um direito, assim, parece que não, mas extremamente dinâmico. E ele tem sofrido mudanças interessantes que vale a pena. Talvez uma segunda rodada a gente precisa. Com certeza. Eu pensei nisso agora. E os temas surgem e surgem também as oportunidades para trazê-los aqui. Exatamente. Muito obrigado por estar conosco. Também quero agradecer ele que estará lançando um livro aqui no STF na próxima semana, professor Felipe Dalenogari Alves. Ele é autor do livro Manual de Direito Administrativo. Obrigado por estar conosco, doutor Felipe. Qual a sua consideração final? E já deixa o recado, o convite para a semana que vem. Eu que agradeço, Sérgio, a oportunidade de estar aqui ao lado das colegas, a professora Luana, a professora Marilene e a professora Fernanda, discutindo e debatendo esses temas tão importantes para o direito administrativo e levando para o ouvinte da Rádio Justiça de todos os cantos do Brasil, um pouquinho desse tão desconhecido por muitos direito administrativo. Semana que vem, na quarta-feira, dia 24, às 18 horas, aqui na Biblioteca do Supremo, estaremos fazendo o lançamento do nosso Manual de Direito Administrativo, uma obra doutrinária, profissional, que tenta, de forma didática, trazer um pouquinho desse ramo do direito para os profissionais. E eu convido todos, né, os ouvintes que estão aí, para comparecerem neste evento aqui no Supremo. Então vamos lá, quarta-feira, na próxima quarta-feira, que horário? 18 horas. E onde vai ser? Vai ser na Biblioteca do Supremo. Então o convite está feito. Felipe Dalenogari estará lançando o Manual de Direito Administrativo 1, já esperando 2, 3 e 4, né? Já está vindo. Muito obrigado aos nossos convidados falando conosco hoje sobre o direito administrativo. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível no YouTube da Rádio e TV Justiça. Agora 9h43, intervalo, e na volta tem o Giro de Repórteres com as notícias também que você acompanha aqui na Rádio Justiça. Não saia daí.